Imagine fazer uma festa de aniversário de 77 anos e quase ninguém aparecer. Foi exatamente isso que ocorreu esta semana no Knesset. O Parlamento de Israel atingiu um marco importante, 77 anos desde sua fundação, e a oposição boicotou a celebração. O espetáculo deixou o ponto bem claro. As disputas internas de Israel vão além da reforma judicial em debate no Knesset. O próprio Knesset é geriátrico, disfuncional e, segundo alguns, precisa desesperadamente de uma reestruturação. A instituição não consegue aprovar orçamentos sem drama, não consegue se reformar sem desencadear crises constitucionais e nem mesmo consegue comemorar seu próprio aniversário sem que isso se transforme em um campo de batalha política. Mas e se a solução não for tentar consertar o Knesset como ele é? E se for adicionar uma Câmara totalmente nova, uma Câmara alta, um Senado? Hoje conversamos com Amiad Cohen, chefe do Queirut, Centro para a Liberdade Israelense, sobre uma proposta radical: criar a primeira Câmara Alta Legislativa de Israel. Para abordar problemas estruturais profundos na democracia israelense, que vem se agravando há décadas. Agora, a questão é: existe alguma maneira de romper o impasse na conversa constitucional? E será que uma instituição de 77 anos pode aprender novos truques e, mais importante ainda, deveria? Bem-vinda, Amiad. Obrigado por me receber. É um prazer. E vale ressaltar que você é a conservadora-chefe de Israel e líder do projeto Queirut. Somos um projeto do Queirut. Então é um prazer em dobro te ver fora do escritório. Ok, esse artigo tem causado impacto em Israel e, se não me engano, você também o apresentou ao presidente de Israel. Vários legisladores acharam que era uma ideia realmente ótima, e eu quero compartilhar isso com o público da JNS antes de entrarmos nos detalhes específicos, porque pode ficar bastante técnico quando você está tentando reescrever toda a governança de um país. Só descreva para mim o problema, como você descreveu no artigo, e depois com toda a sua vasta experiência na sociedade e na política, e assim por diante. Qual é o problema que isso está tentando resolver? Israel tem um déficit. Em um sistema democrático, temos apenas uma maioria que é uma estrutura falha de maioria. Isso dá muito poder às minorias. E a forma como tomamos decisões na esfera pública, no futuro, a longo prazo, será influenciada por uma grande maioria de pessoas Haredi. É assim que a esquerda nos enxerga, mas isso não representa a maioria da população. Agora, quando você tenta tomar decisões na esfera pública com um sistema no qual as pessoas não confiam para tomar as decisões corretas, você perde a confiança. E você pode ver os protestos em Israel nos últimos anos contra o Knesset de muitas maneiras tentando elogiar a Suprema Corte. Eles acreditam que a parte liberal do país, as bases, digamos, da população secular de Israel, são representadas pela Suprema Corte. E dar a eles o poder de revisar a legislação, digamos, da maioria, na qual as elites de Israel não confiam. Então, a falta de confiança no Knesset é algo significativo em Israel. Agora, a direita não confia na Suprema Corte e a esquerda não confia no Knesset. E ambos têm bons argumentos. A solução aqui é um lugar onde todos possamos confiar uns nos outros, porque isso responde, digamos, às preocupações da esquerda de que não há limitação para alguns. A maioria simples no Knesset hoje resolve as preocupações da direita sobre uma juristocracia da Suprema Corte que concentrou todo o poder. Então podemos prometer, antes de tudo, diminuir a intensidade do debate interno. Isso é importante e significativo para a maioria dos israelenses, que querem acalmar as coisas. Nos últimos anos, tivemos esse foco intenso, além da guerra, em confrontos judiciais e reforma judicial. E a sua inovação é dizer, tipo, ok, isso resolve um problema, mas realmente não é holístico o suficiente. Se quisermos buscar uma solução baseada em consenso para alguns dos nossos problemas, alguns dos maiores, precisamos pensar em uma reforma legislativa. Sua ideia de um Senado tem influências dos Estados Unidos, Reino Unido e outros lugares. Então, por que você não me conta como esse Senado deveria resolver esses problemas? Então, antes de tudo, quando você propõe uma solução, o que o Knesset tentou fazer na sua reforma judicial foi atacar diretamente a Suprema Corte. Como revisor judicial da legislação, o que em um país democrático é falho. A questão é como mudar isso. Então, eles tentaram, com um sistema muito complexo do Comitê Judicial, o comitê que nomeava os juízes, quebrar isso. Mas a verdadeira solução é ter um órgão que revise a legislação e reflita uma maioria diferente, que não é o judiciário. É uma segunda câmara pela qual o processo legislativo precisa passar.
Então, o Knesset israelense é um reflexo dos partidos. Como dissemos antes, há um partido, basicamente uma pessoa, com a lista que ele decidiu quem são as pessoas, o que não reflete realmente uma maioria. A estrutura de coalizão disso nos leva a tomar decisões erradas de várias formas. A solução para isso é ter uma casa diferente, uma segunda casa, que vai revisar a legislação, fazer parte do processo legislativo, que vai refletir uma estrutura de incentivos diferente. Escrevi este artigo com o Dr. Sagi Barmak, editor da revista Shiloh, que está comigo. Revista de Políticas Públicas Conservadoras de Israel. Sim, a ideia é simples. Queremos refletir um processo diferente de eleitores, pessoas que irão, não eleitores, de pessoas que representam o povo. Então, você tem 36 pessoas de 6 regiões em Israel que são eleitas a cada segundo, 2 delas a cada 2 anos, como o sistema americano em alguns aspectos. Então, você tem 6 de cada região, totalizando 36. Depois, você tem 15 pessoas eleitas nacionalmente, mas não por uma lista. São eleições nacionais, onde as pessoas são eleitas individualmente. Estou dizendo isso porque é importante entender como o Knesset é formado, e acho que só de 10 a 15 pessoas no Knesset podem dizer isso. Eles têm por trás de si um eleitorado de mais de 50 mil pessoas que os elegem, que os elegeram. A maioria das pessoas no Knesset é eleita a partir de uma lista de pessoas sem um eleitorado real por trás delas. Neste Senado, a segunda Câmara que estamos oferecendo aqui, que estamos propondo aqui, as pessoas que forem eleitas nos distritos locais terão uma população real por trás delas. Há uma média de 1,5 a 2,5 milhões de eleitores em cada um desses distritos, 6 distritos, e então você tem as pessoas da lista nacional que serão reeleitas. 3 a cada 2 anos, isso significa 15 no total. 5 a cada 2 anos, isso dá 15 no total. E então você tem 18 pessoas eleitas por um comitê, que é uma combinação dos 120 membros do Knesset 80 e um prefeito em Israel, todas as grandes cidades. Vou te interromper um segundo, pois já li seu artigo várias vezes e você já está me perdendo um pouco. O que não é mérito meu, claro, mas eu quero talvez refocar a pergunta de como isso funciona no nível mais alto. E então vamos descer para o que você está basicamente descrevendo, que é como você é, criando novas formas de representação para o público israelense, gerando oportunidades e mudando incentivos para políticas mais representativas. Ok, mas antes mesmo de chegarmos a isso, você cria esse novo órgão com 71 membros que tem uma série de novas autoridades. Você altera toda a estrutura de poder em Israel. Vou resumir e gostaria que você destacasse as partes mais relevantes. E então eu, claro, vou te arrastar chutando e gritando para as questões legais. Mas, basicamente, você diz que a legislação se origina no Knesset, não se origina no Senado, mas o Senado precisa aprovar toda a legislação do Knesset. Estamos desacelerando o processo legislativo, tornando-o mais complicado e, obviamente, tornando-o sujeito à revisão pelos senadores, cada um com mandatos de 6 anos e um eleitorado diferente. Então comente sobre isso por um instante. Sim. Hoje, o problema em Israel é que legisladores da Knesset consideram o que a Suprema Corte pensaria de suas leis, impedindo negociações com a Corte. Você pode negociar com a segunda Câmara, então estou tentando promover uma conversa entre duas câmaras. E sim, limitar a legislação, pois há um excesso de leis que restringe a liberdade da população de diversas formas. Queremos incentivar as pessoas a pensarem de várias maneiras sobre o que é melhor para o público e o que é bom para a coalizão local. Agora, como a esquerda diz, Certo, essa é uma grande mudança. Falaremos sobre as implicações em breve, mas quero abordar mais alguns pontos. Um grande problema na política israelense são as nomeações, certo? Hoje, qualquer nomeação importante é simplesmente contestada no tribunal e considerada pelos juízes, certo? Então isso também acontece. mas é mais do que isso. Não basta contestar nos tribunais. É preciso ser nomeado por um comitê. Correto? E tem que passar por um processo muito burocrático, como o presidente americano pode nomear quem quiser e demitir quem quiser dentro do poder executivo. Em Israel, o ministro pode nomear 6 pessoas com um salário muito baixo. Todas as pessoas responsáveis pela operação principal em seu ministério são pessoas que ele herdou do ministro anterior, que pode ser de uma oposição diferente. Então, você realmente não pode implementar políticas em Israel quando o órgão que você está gerenciando é oposição às suas posições políticas. Então, aqui está uma verdadeira oportunidade para o governo fazer uma diferença real. Com certeza, com certeza. E esse também é um problema muito, muito antigo.
E o que você está dizendo aqui é que precisamos acabar com esse caos. Esse caos não é bom para o país. E então, o que acontece é que o Senado confirma todas as nomeações de alto escalão, Todas as nomeações, não só as de alto escalão. mas tudo bem. Mas a pergunta aqui que estamos tentando responder é: qual é o incentivo do poder executivo, ou seja, o governo, e do poder legislativo, ou seja, o Knesset? Qual é o incentivo deles para ter uma segunda Câmara? E a resposta é que eles estão ganhando mais poder, estão ganhando mais autoridade para implementar suas políticas. Eles vão ter que conversar, mas o órgão que vai precisar legislar para criar a segunda Câmara é o Knesset. Então estou tentando pensar nos incentivos deles. Se o legislador parar de pensar no poder supremo, aquele poder abstrato que revisa minha legislação, isso dá a eles um incentivo para ter um diferente. Se o governo pode nomear quem quiser, obviamente com um comitê que aprova essas indicações pelos senadores. Isso lhes dará uma oportunidade democrática, sem serem controlados por um comitê ou pelos sindicatos que hoje controlam todas as nomeações no governo. Quando eu era criança, minha família, meus avós, eram amigos de Yitzhak Shamir, então todos nós fomos visitar Yitzhak Shamir. Eu era jovem demais na época para valorizar a grandeza daquele homem. Mas uma das coisas que eu lembro da conversa, que ficou comigo por provavelmente décadas demais, nesse momento meu pai perguntou a ele qual era um dos seus maiores arrependimentos, e isso abriu uma conversa sobre vários arrependimentos, mas um deles era, e aí vai. A direita nunca coloca as suas pessoas, nunca presta atenção ao pessoal, certo? E tem toda aquela frase reaganista de que pessoal é política. E isso é algo de um primeiro-ministro dos anos 80. Agora, está pior do que isso. Sim. Que o segundo, e isso também é um fenômeno americano, que o segundo, que as universidades, que são as instituições que educam e treinam as pessoas. Então, a quantidade de pessoas que você pode nomear, que entendem e compreendem seu ponto de vista de forma profissional, é limitada. Estamos tentando em Kirude treinar e educar essas pessoas, oferecendo alternativa às nomeações. Ministros me procuram quase diariamente dizendo que têm nomeações de alto nível e precisam de pessoas. Há poucas pessoas talentosas e experientes na direita devido a esses problemas, enquanto a esquerda se nomeia e realiza ações. Eles têm experiência e conhecimento, então estão mais aptos para serem contratados pelo governo, que também nomeia as pessoas. É mais flexível na hora de contratar as pessoas certas, na opinião deles, do que, digamos, as pessoas com histórico comprovado, por causa da estrutura. Hoje, Sim, eu também diria que existe uma questão de simplesmente ter familiaridade com o mundo das ideias que nós abrimos para eles, através do Hashila, através do Shibboleth, através de toda uma série de programas. O fórum atua no mundo jurídico, mas existem vários outros. E sabe, isso também é uma questão que quero abordar um pouco mais tarde. A mudança cultural por trás da estrutural é, claramente, muito importante para o futuro do país. Vamos revisar mais alguns pontos e depois focar nisso. Quero explorar as implicações. Certo, então vou apenas listar mais algumas, e talvez possamos falar um pouco mais a fundo sobre uma delas. Então, uma delas é a supervisão constitucional, que é quando o Senado atua basicamente como o árbitro para questões constitucionais, o árbitro final. Então, a Suprema Corte, nessa visão, não tem mais o poder de revisão judicial, exceto para leis que são simplesmente aprovadas de forma ilegal. Ou seja, é tudo processual. Eles não podem avaliar o mérito da lei, mas o Senado pode avaliar o mérito de qualquer ah, 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 opinião judicial que tenha implicações constitucionais, sim, certo, e potencialmente anulá-la, até mesmo retroativamente. Certo, então isso foi uma coisa. A segunda coisa foram as comissões de inquérito nacional, que agora também são uma questão enorme em Israel. Após 7 de outubro, essa é uma luta contínua sobre quem vai liderar, compor e definir o escopo desse inquérito. Por fim, algo importante, mas menos relevante aqui, é a ratificação do Tratado Rapik. Então, na sua visão, certo? Se tudo isso existisse hoje, essas diferentes autoridades, o novo e variado e mais profundo senso de, sabe, o que é o público eleitor israelense e como ele elege seus diversos representantes. O que eu quero dizer, como seria a política hoje se isso acontecesse agora? Essa é obviamente uma visão que eu suponho que levará anos. mas certo, antes de tudo, a política será muito mais sofisticada em Israel. Se eu citar agora nomes de políticos em Israel, os líderes de todos os partidos, Netanyahu, Lieberman, Deri, Litzman, Gafni, Benny Gantz, todos eles,
Todas essas pessoas estão na liderança israelense aqui, Lapid, Irgolan, todos eles fazem parte da liderança israelense, de uma forma ou de outra. Desde os anos 90, grande parte da liderança do Likud, Libô, todas essas pessoas são dos anos 90. Por que isso? Porque muitos limites legais que a própria guilda política construiu impediram o empreendedorismo político em Israel. Então, hoje existe uma guilda chamada Knesset. Estamos presos com várias pessoas. Se houver uma segunda entrada, isso permitirá o empreendedorismo político. Isso significa que eu posso vir do meu distrito local de 1,5 milhão de pessoas em Jerusalém ou na região de Gush Dan. Posso concorrer e receber cerca de 400 mil votos, o que é importante e significativo, pois hoje é preciso ter partido e estrutura política. Hoje estamos após 2 anos e meio de guerra, 2 anos de disputa política, em torno de 1 ano e meio de disputa política em torno da reforma. E há 0 novos partidos concorrendo ao Knesset por um motivo nas pesquisas de hoje. Espero que estejam. Por causa do limite mínimo e dos desafios financeiros que os novos partidos enfrentam, eu esperaria que todos os 120 casos de membros fossem desafiados por novos partidos políticos. Que digam, ouça, você falhou, nós vamos assumir. Mas isso não acontece, não há espaço para empreendedorismo político. O que vai acontecer, então, é um processo muito aberto de ser eleito para o nível nacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o de hoje. Existe uma correlação entre os grupos sociais e o mundo político. Então, os Hared votam, os religiosos sionistas estão votando, é complicado. Um pouco mais os sefarditas votam. Sefarditas para o Shas e você tem o Likud também. É muito assim. Há alinhamento no tecido social, mas não acreditamos em uma estrutura política real no Knesset. Em segundo lugar, você localiza isso e cria uma variedade de grupos dentro do Senado, o debate político vai se expandir. Você vai ter conversas sobre uma variedade de questões que são realmente orientadas por tópicos, orientadas por questões, orientadas por políticas, muito mais do que orientadas socialmente. Então isso vai até quebrar o tecido social do Knesset, porque hoje você está em uma coalizão, então vamos pegar a lei do alistamento agora no Knesset, isso está realmente dividido na estrutura de coalizão e oposição, ninguém tem uma solução real para isso, é uma estrutura de coalizão e oposição. Mas todos sabem que isso nunca vai passar pela Suprema Corte, então agora é um jogo político. Mas quando tiver a segunda Câmara, terá que corresponder com eles. Talvez os Hared, eles sejam uma minoria, mas eles têm o voto marginal de número 61 no Knesset, então eles são muito fortes no Knesset, mas eles não terão isso no Senado. O debate e o discurso político em Israel serão mais profundos e focados em políticas públicas, melhorando o cenário político. Escolha uma questão diferente e me mostre onde isso muda a discussão sobre ela, só num sentido bem restrito. Primeiramente, toda decisão dos Hared, vamos dizer, dinheiro para as yeshivot. Ok, isso é, agora eu sou a favor de dinheiro para as yeshivot. Aliás, mas eu não, vamos colocar assim. Compreendo a necessidade de dinheiro para as yeshivot, mas isso ocorre porque é preciso manter uma coalizão. Mas, em segundo lugar, você tem uma segunda Câmara que nunca vai aprovar a legislação. Como ela reflete outra maioria, não dá para culpar a Suprema Corte por não liberar o dinheiro, pois é preciso convencer a população disso. Então você vem com um argumento dizendo, olha, isso é necessário, e você convence 2 maiorias. Você pode dizer, olha, temos 2 casas apoiando isso. Você não pode dizer que isso é apenas uma questão de coalizão. Quando 2 casas aceitam dizendo, isso não é muito dinheiro, é bom e faz sentido para ambas, tudo bem. Agora você pode ter muitas questões desse tipo que são políticas. Vamos dizer, na discordância no discurso público, que se você tem 2 casas, votar a favor mostrará consenso sobre isso. Porém, o argumento central é que isso pode quebrar o sistema de coalizão. A coalizão precisa pensar em como isso passa pela segunda casa, que não é uma casa de coalizão. Toda legislação passará por isso. Os partidos que têm o voto marginal de número 61 vão ter que repensar sua limitação de poder. Eles não podem obrigar a coalizão a votar conforme suas necessidades. E como você vê as implicações do fato de que o Senado está lá por 6 anos? É verdade que, com esses ciclos eleitorais de 2 anos, você estava falando sobre como 1/3 está constantemente concorrendo de verdade? Isso torna a vida interessante. Bem, me conte sobre o interessante e também sobre o fato de que a Knesset, estamos em um período muito estranho agora por causa da guerra, as Knessets geralmente não cumprem seus mandatos completos.
Senado pode ser 1 ou 3, então está errado. A Knesset dura, em média, 3 anos e meio. Tivemos um período, agora com 5 ciclos eleitorais, mas basicamente, na história, nos últimos 78 anos, tivemos uma média de 3 anos e meio para cada Knesset. O que não é um sistema parlamentar ruim agora, o Senado. A parte divertida do Senado é que você pode manipulá-lo. Isso significa que eu sei hoje que não tenho maioria no Senado, mas haverá eleições daqui a 1 ano e meio. Então vou colocar a legislação nesse prazo e tentarei convencer o público em diferentes distritos a concordar com minha proposta. Então, em vez de tentar convencer a Suprema Corte ou os funcionários, estou tentando convencer o povo. Ou parlamentares que simplesmente estão lá, já em seu segundo ou terceiro ano. Exatamente. Mas estou tentando me aproximar do público. E a estrutura de incentivos para criar legislação agora com a segunda Câmara vai forçar os representantes eleitos a se dirigirem ao povo. Meu objetivo aqui é convencer o povo. Quero limitar a legislação, travando-a de qualquer forma, pois já há leis demais. Mas em legislação abstrata, queremos votar pelo bem. Sim, toda legislação na Knesset é porque queremos o bem e isso vai acontecer. Isso é só metade da questão. A política geral em Israel é apoiar o bem e combater o mal. Agora você tem um conjunto. O incentivo deles é ser reeleito, como refletem os Federalist Papers sobre a Câmara. Se a cada 2 anos você precisa ser reeleito, esse é o seu incentivo para agradar o povo. E aí você tem um senador sentado e tipo, estou aqui, tenho 6 anos de mandato, não tem ninguém ameaçando meu mandato aqui. Então não, isso não faz sentido. E eu não tenho um partido na minha cabeça. Você não teria um partido? Você pode ter um partido. Você não poderia. Você é eleito como indivíduo, não pelo partido. Posso estar em um partido e formar coalizão no Senado, mas preciso ser reeleito de várias formas. Eles dizem, quero ser um indivíduo, não pode me ameaçar. Certo? Então você está criando uma segunda Câmara que é muito mais independente e que realmente se preocupa com questões mais estratégicas. Ela não apazigua o povo, mas reflete que vem do povo. Eu não vejo isso como, tipo, 70 pessoas que são políticos profissionais. Interessante. E isso somos nós também. Não tenho certeza se mencionamos isso o suficiente, mas este é um órgão que foi criado basicamente para assumir as funções de fiscalização do governo. Sim, Definitivamente hoje o Knesset, porque está tão integrado ao Knesset e o governo está tão entrelaçado junto. Basicamente, o Knesset é quase parte do poder executivo em muitos aspectos, porque a legislação vem do Knesset conforme o desejo do governo. Está tudo se unindo, então. É assim que você inicia a legislação. Mas o Senado será totalmente separado do poder executivo e eles revisarão legislações importantes sob uma perspectiva estratégica. certo? E isso é só, eu quero enfatizar isso, porque é realmente uma reclamação que basicamente é isso, diferente daquela relacionada à supremacia judicial. Isso é algo sobre o qual você vai ouvir a direita reclamar quando a esquerda está no poder e a esquerda reclamar quando a direita está no poder. E isso é incrivelmente importante também, porque até hoje você tem basicamente um consenso de que o Knesset, quem quer que esteja no poder, não está conseguindo fazer seu trabalho direito. E assim, o governo, na verdade, não está implementando políticas que sirvam ao povo de uma maneira eficiente e eficaz. Certo? Então é algo que você está tentando. Então, supervisionar o trabalho do Poder Executivo é uma parte significativa da segunda Câmara que estamos oferecendo. Acho que fará um trabalho ainda melhor, pois está separado disso. Ele pode supervisionar isso. Então, vamos discutir essa supervisão constitucional. Quero abordar isso tentando desafiar a ideia e sei que você terá boas respostas. Então, de certa forma, pode-se argumentar que faz de mais e de menos ao mesmo tempo. Essa ideia de que o Senado poderia ter a palavra final sobre qualquer. Bem, primeiro de tudo, teremos a palavra final sobre qualquer legislação, no sentido de que ele precisa autorizar toda a legislação, certo? A Knesset inicia leis, mas não as aprova sozinha. Mas, em segundo lugar, agora temos um Estado onde o sistema jurídico se tornou central para toda a formulação de políticas, o que é um problema. É um problema que precisa ser resolvido. Mas a resposta aqui parece ser: bem, devolva isso para as mãos do povo através do Senado, que tem um processo mais deliberativo do que a Knesset. Isso por si só talvez pareça aceitável, mas a parte que realmente me pegou foi a retroatividade, porque isso parece que poderia ser
Uma receita para o caos. Então, a retroatividade vai ser, primeiro de tudo, ao legislar, o próprio Senado vai redefinir as leis básicas de como o judiciário precisa funcionar e principalmente como a legislação funciona e como o Knesset funciona. E isso é muito importante. Você mencionou antes que a falta de constituição em Israel, eu não acho que isso seja um problema. Uma constituição é importante, mas mais essencial é que as pessoas concordem, respeitem e aceitem a Constituição. As regras do jogo hoje, existem regras do jogo. E há, digamos, 40%, 30%, 40% da população que não aceita as regras do jogo, ou seja, a democracia, e preferem transferir o poder para a Suprema Corte agora. Ou seja, a Suprema Corte tendo, digamos, poder obrigatório sobre a legislação, isso não aparece em nenhuma legislação em Israel, não está lá, então a reforma vai seguir. Vamos começar legislando sobre como se legislam as leis básicas. Qual é o papel do judiciário? E eu realmente acho que eles precisam revisar o governo se o governo está agindo de acordo com a lei, Retornar à função original das características. esperando exatamente do poder executivo. E se por acaso eles tomarem alguma decisão que tenha implicações constitucionais? Isso não será decidido automaticamente, mas precisará ser aprovado pelo Senado. A revisão será feita pela legislação do próprio Senado, dizendo que essas são as regras do jogo a partir de agora, Aliás, cancelando todas as decisões do passado. bem, é sobre isso que estou tentando perguntar, porque eu também perguntei sobre isso para Sage ontem. E foi quase como, sabe, a tese com a qual concordo totalmente é que estamos focando demais na reforma judicial como ponto central, embora seja algo muito importante. Há uma questão mais ampla de estabilidade. Vamos expor essa ideia baseada neste artigo que deve ser publicado em inglês em breve. Era para ser, sim. Tudo bem, dedos cruzados. Mas você se baseia em tudo, desde a filosofia grega até os papéis federalistas e, sabe, a experiência vivida em outras democracias, então tudo isso faz sentido. Mas a principal objeção na época da reforma judicial, pelo menos a inicial, era: vocês estão fazendo tudo rápido demais, estão promovendo mudanças enormes. Isso basicamente dar autoridade a este Knesset, a este governo, nós não confiamos nele, e assim por diante, e assim por diante. E essa ideia de reforma, que é super inovadora, e eu acho que você já encontrou apoio em todo o espectro político para ela, o que é super impressionante. Mas na verdade não faz menos do que isso, ou seja, realmente. Nem nos sonhos mais loucos dos que impulsionaram a reforma judicial e incendiaram o mundo, falou-se em voltar atrás ou reverter os casos. Isso nos deu nossa compreensão da liberdade de expressão, que não está na lei, ou que tratam do reconhecimento de uniões e casamentos não reconhecidos pela lei israelense, entre outros. Esta é a parte em que acho que vocês também podem se empolgar. Então, o problema na reforma judicial não era o ritmo. Eles tinham bons argumentos contra a reforma judicial, pedindo para dar a uma Câmara com 61 votos a capacidade de decidir tudo. Eu acho que é um argumento falho e uma minimização. Eles queriam ter, se a Suprema Corte revisa a lei e a cancela, eles querem ter. Tipo como é a frase em inglês? Piscatit Gabruti, A cláusula de anulação. anulação, cláusula cruzada, desculpa. Um, Acho que isso é democraticamente ilegítimo com 61. Essa é minha visão. Novamente, precisamos. Os argumentos do Kafka estavam certos em muitos pontos. Temos uma democracia. Aliás, nós vamos cortar isso e é assim que vai ser. Eu sou muito honesto sobre isso. E não é o ritmo da reforma, mas a questão é, o que você está oferecendo como solução agora? O que eles tentam fazer é... Eu vou ser humilde, não humilde, mas sou suave ao dizer isso. Eles realmente tentam. Primeiro, enfraquecer a Suprema Corte para impedir uma solução real. Eles não tentaram encontrar uma solução de longo prazo. Então, aqui está a pergunta. Essa é a minha crítica contra a reforma. E eu quero que você aprofunde mais nisso, mas eu só quero, e o que é Al-Hadid, quero deixar isso um pouco mais claro. A visão deles, pelo menos como eles transmitiram, é a supremacia parlamentar. E eu entrevistei a Sincha aqui, não sei, faz quase um ano, provavelmente. E ela disse, a Knesset é muito limitada, sabe, em termos do que pode fazer.
A ideia deles era, ao contrário do que você está dizendo, que 61 está ótimo. Esta sociedade tribal equilibra a coalizão sozinha e deveríamos ter menos restrições. Eu concordo que o Knesset hoje é fraco demais, mas eles não estão resolvendo o problema. Eles estão criando um problema diferente, com o Knesset forte demais e sem limites reais. A verdadeira solução é ter um limite democrático. Vou te dar outro exemplo de por que critico essa reforma. Então, a solução deles para como montar o comitê que nomeia os juízes foi: primeiro colocamos o nosso pessoal e depois vocês podem colocar o de vocês. Nós propusemos uma posição e uma coalizão de 4 pessoas no comitê. Você precisa de maioria de 6. E se o comitê estiver 4-4, você precisa ter uma maioria de 6, você vai ter que chegar a um compromisso. Eu acredito em um sistema democrático, que você tem que chegar a um compromisso, porque eu quero juízes moderados, eu quero pessoas no centro. Após 10 anos será uma Suprema Corte moderada, pois você escolhe pessoas moderadas e precisa chegar a um compromisso. O que eles queriam é: você tem seus extremistas, como Yitzhak Amit, como outros, eu quero meus extremistas. Eu quero Biton e Bakshi. Agora, Bakshin e Biton não são extremistas, mas não importa, pois são inaceitáveis para o outro lado. Eu quero construir um sistema com concessões dos dois lados. Isso é uma democracia. Aliás, o artigo, eu acho, basicamente foca na Suprema Corte. Então, hoje, esse comitê de seleção judicial nomeia juízes para todo o sistema, Certo. certo? E o Senado estaria envolvido nisso? Sim. No artigo, argumentamos que o Senado deveria nomear os juízes agora. Não explico como, mas isso não importa. Primeiro, essa decisão cabe ao povo, não aos juízes, nem à ordem dos advogados, que devem ser excluídos de nomeações de juízes em qualquer lugar. E o segundo, que o Knesset, desculpe, que o Senado, a Câmara Alta, será ajustado a cada 2 anos com 1/3 sendo reeleito, Então, todos têm mandatos de 6 anos e eleições a cada 2 anos. você não pode manipular isso. Sim. Com comitês e membros novos é difícil manipular o sistema, então o funcionamento exato não importa tanto. Isso não representa a divisão política que temos hoje. Podemos explicar como o Senado e o Congresso se tornaram muito semelhantes por causa da 17ª emenda nos Estados Unidos, Senado e Câmara nos Estados Unidos. Sim. que hoje eles são muito semelhantes na sua divisão de 50-50, porque antes o Senado, antes da 17ª emenda, costumava ser um lugar que representava uma elite de americanos eleitos pelas câmaras dos estados. Hoje é um lugar popular, eleito pelo povo do estado. Então a estrutura de incentivos é muito parecida com a da Câmara. Então eles realmente se alinham. E o que estou tentando fazer é justamente não cair nesse erro e realmente ir além. Existe uma estrutura de incentivos totalmente diferente. Alguns são eleitos pelo comitê, outros localmente e outros nacionalmente. Isso não pode ser manipulado, então não é feito. Você não faz ideia de qual será o resultado do sistema agora. O critério para ser eleito será muito baixo. Se eu quiser concorrer no distrito de Beersheba, manipular o distrito de Beersheba é muito difícil. Você tem beduínos, você israelenses, você tem uma variedade de eleitorados que precisam ser eleitos por eles. Será um mundo político interessante com grande engajamento nosso, pois há eleições a cada 2 anos em cada distrito e muita influência. Porque se você quiser fazer uma legislação que está no limite hoje, tipo entre, digamos, 70, então você tem 36 e 34 na maioria. No Senado, você vai ter que encontrar um lugar para nomear alguém, mas o comitê pode nomear outra pessoa. É um jogo muito complicado de gostar. Você está criando um sistema de caos organizado, que é o processo aqui. Você mencionou isso antes. A Constituição não é realmente a questão principal, é mais sobre criar a confiança que permitiria uma Constituição, o que, de certa forma, pode tornar isso menos urgente. Se entendi corretamente, eu sempre olho para o nosso problema hoje em Israel e digo para mim mesma: falta visão, está se dando atenção demais às estruturas. Mas a maneira de conquistar confiança não é simplesmente continuar tentando reformar uma estrutura. É avançar uma visão positiva de como você quer que este país seja e conquistar os corações das pessoas para isso. E isso é algo que eu acho que a direita certamente não fez. Eu diria que a esquerda também não está fazendo isso, porque grande parte do que a esquerda faz hoje é apenas se opor ao fato da direita estar no poder. Então ninguém está realmente fazendo isso, e na medida em que alguém pudesse, quero dizer, poderia aparecer uma declaração de direitos, poderia aparecer livros, sabe, com várias visões diferentes. Embora isso seja menos concreto, me pergunto se não deveria ser o primeiro projeto,
Antes das grandes revisões estruturais, fale comigo. Agora estamos em Parashat Trot, o que surpreende. Falo sobre Parashat. Sim, agora estamos indo para o bíblico. Para Chatitro. Antes dos 10 mandamentos, Jetro procura Moisés e diz: você precisa de uma reforma judicial, não pode administrar assim. Se observarmos o termo bíblico, por que isso é importante antes dos 10 mandamentos? E a resposta é que você precisa ter um recipiente para aceitar as regras, você vai receber regras. A próxima porção traz todas as regras sobre ah, ah, like, as regras sobre os escravos e as regras sobre as pessoas se machucando, como muitas, digamos, regras econômicas na porção de Mishpatim. Isso é importante para o que vem a seguir. Antes de pensar nas ideias abstratas de por que estamos aqui, é essencial ter um recipiente bem organizado. Como resolvemos disputas, o sistema judicial, a maneira como confiamos no sistema judicial, é muito mais, não é mais. É fundamental vir antes das ideias abstratas implementadas, pois é assim que administramos isso. No dia seguinte. O que digo aqui é o mesmo. A definição de Estado judeu é uma disputa antiga. Continuaremos discutindo nos próximos 50 anos, mas precisamos acordar como conduzir esse diálogo. Como Hernandes de Soto mostra em O Senhor Capitalismo, um livro importante, ele defende que o essencial para a economia livre é um sistema judiciário estável. Assim, podemos ter nossos desacordos de uma forma muito estável. Assim, sabemos quais riscos podemos correr, que risco podemos correr, e então podemos assumir o risco e prosperar economicamente. Não sei como você vai usar as regras, qual conteúdo ou negócio iniciará, mas as regras do jogo são claras. É por isso que, para mim, as regras do jogo são mais importantes do que o que é um Estado judeu. As regras do jogo são importantes porque é assim que temos uma conversa nessa sociedade fragmentada que sempre será fragmentada. Porque temos opiniões, e é bom que tenhamos opiniões, mas você precisa encontrar. Percebo que uma pessoa pode ter opiniões conflitantes. Pode dizer isso de novo, mas não importa. Em segundo lugar, temos um processo definido para decisões no espaço público. Quero acrescentar a Constituição Americana. Se você lê-la, verá que é um documento legal entediante. As emendas que foram assinadas junto com a Constituição são emendas à Constituição, que vieram com os valores, com a primeira emenda, a segunda emenda, liberdade de expressão, armas e o resto. Mas elas são deliberadamente separadas porque a Constituição são as regras do jogo. E se você ler os papéis federais, eles abordam menos as emendas. Eles abordam o processo, a importância da confiança do povo no processo e explicam as tensões e os incentivos. E o que esses grupos têm e não têm, e como isso é construído de uma forma que dividimos o poder, estamos limitando os poderes centralizados para que ninguém possa ser tirânico contra a sociedade. Preservamos sua liberdade, mas temos um sistema funcional, o primeiro passo para um país realmente organizado. Além disso, você precisa ter o destino, precisa ter as ideias, a identidade, o que não é menos importante. Que antecederam e deram origem a esse tipo de literatura. Para começar, eu concordo. Mas fracassou na Confederação, em 1776, porque a estrutura era falha. Então, deixe-me te fazer essa pergunta. Existem várias entidades ou grupos que essa ideia simplesmente não atende? Um deles é o Knesset, certo? Você basicamente vai até o Knesset e diz: corte seu poder, corte seu poder. Obviamente, na medida em que o sistema jurídico hoje tem uma influência tão forte na formulação de políticas, lá também pode haver outra oposição política que você poderia enfrentar, ser astuta em relação a ela. Como você espera realmente avançar com isso? Primeiro de tudo, durante a reforma legal, pensamos em ter uma convenção constitucional dizendo: ouçam, isso precisa ser algo extra, separado do Knesset. Temos que fazer isso de fora, construímos o processo, indo até o povo e tal. Isso não vai funcionar. Temos um país. Por que isso não funcionaria? Porque temos um país, estou tentando explicar, temos um país que já tem um Knesset que é aceito pelo povo para ter o poder. Então eu mudo a pergunta de tentar contornar o Knesset e dou a volta para abordar o problema com o Knesset e pergunto: qual é o incentivo do Knesset para perder algum poder, mas ganhar outros poderes? E minha resposta foi que a falha da reforma em abordar uma abordagem direta contra a Suprema Corte ofereceu a eles uma abordagem indireta. E em vez de pensar na Suprema Corte sobre o que eles, juízes arbitrários, vão pensar, o que eu posso fazer? Eu vou ter um órgão do qual até eu posso fazer parte,
e talvez eu possa assumir o controle. Agora, políticos têm ambições e eu gosto disso, e é por isso que coloquei o Knesset em um comitê para nomear alguns dos senadores. Porque eu quero que o Knesset realmente tenha uma relação com o Senado, para que eles possam se corresponder e tenham um incentivo para influenciá-lo. O Knesset parece perder poder, mas na verdade está ganhando mais. Porque eles podem realmente promover legislações de uma forma boa, já que não tem a Suprema Corte supervisionando-os, e, enquanto isso, eles não conseguiram mudar isso. Como disse Yariv Levin, ministro da Justiça, aparentemente falharemos também no próximo ciclo. Ele supõe isso e tentará impedir a eleição de juízes para a Suprema Corte, caso não aceitem seus indicados. Ok, mas e quanto a vender isso? Quero dizer, para os céticos do público e para o próprio sistema jurídico, é basicamente isso que você está dizendo agora. Você disse que agora há um impasse total sobre Yariv Levin, sem possibilidade de influência. Então, surgiu outra ideia curiosa. Agora, ter um órgão, um tribunal constitucional que aceite recursos do Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal em Israel é o único tribunal, sendo o primeiro e o último. Isso é loucura, pois não há para quem recorrer após sua decisão. Certo? Exatamente. Isso é uma grande violação dos direitos constitucionais. Nenhum outro país no Ocidente tem o Supremo Tribunal como primeira instância. E basicamente você só tem uma chance. Exatamente, é uma loucura. Outra solução seria criar um tribunal constitucional acima do Supremo Tribunal, legislado e nomeado pela Knesset, com recurso ao Supremo depois. As pessoas que indicamos para a Câmara Alta vão cancelar o recurso de revisão da legislação. Assim, todos saem ganhando. Certo? Você entende? Nós vamos nomear essas pessoas conforme nossa legislação, teremos uma Câmara Alta, ou melhor, um Tribunal Constitucional, e eles vão cancelar o recurso deles. Não preciso convencer, meu argumento é que não preciso convencer a Suprema Corte. A segunda? Você legisla sobre isso e define a segunda casa. O que ela vai dizer? Não existe segunda casa? Sim, já temos um órgão. Aliás, essa é a abordagem indireta aqui. Em vez de mudar o Supremo Tribunal em si, é construir uma segunda casa ao lado dele. Certo. Não se pode lutar contra uma força existente. Bem, quero dizer, até certo ponto isso soa genial, mas acho que, sendo um pouco familiarizada com a cultura enraizada na burocracia e em todo o judiciário existente, você está falando sobre tentar contornar quase todo o sistema? Certo? Ok, ponto final, entendi, sabe? O artigo é bem extenso, tem 35 páginas. Acho que será assim, ou até mais longo em inglês, e isso só gera mais perguntas. Certo, mas há algo que você gostaria de garantir que as pessoas saibam sobre essa ideia? Ou algo a acrescentar que não entrou no artigo? Sim, muitas pessoas leram e comentaram, o que é a parte divertida. Esquecemos de abordar algo no artigo e considero importante mencionar isso. Foi uma falha nossa. Tem uma história de 2014, quando Ayer Shakid tentou reestruturar o aconselhamento jurídico, o papel do assessor jurídico em Israel. Dividir em dois, o que na verdade pode acontecer agora, em dois cargos. Um é o de promotor e o outro é o de assessor jurídico, para o governo, que hoje está unificado em uma só função. E então eles estavam com o governo sentado na sala do gabinete, estavam sentados, e Aida Shakid Netanyahu colocou sobre a mesa. Então, a próxima questão é que vamos separar o assessor jurídico em duas entidades diferentes. E então, o assessor jurídico, Weinstein, levantou a mão e disse: escutem, tirou um bilhete do bolso e falou: os ministros em nome de você, você e você. Vocês não podem votar nisso porque há uma investigação em andamento diante de vocês. Eles não faziam ideia de que havia uma investigação diante deles. Mas o poder, junto com, enquanto investiga autoridades eleitas pelo promotor, que é o assessor jurídico, é uma bagunça louca. E isso dá a eles, obviamente, o final da história, que eles encerraram a questão e não votaram sobre ela. Obviamente, porque ele simplesmente colocou a arma na mesa e disse: se vocês tentarem, eu atiro em todos vocês. Isso é uma fraude no sistema israelense. Desde meados dos anos 80 até hoje, o promotor tem muito poder contra os funcionários eleitos. Até antes disso, mas de forma dramática no caso de Derek Pinchasi. E hoje haverá uma decisão judicial nos próximos dias sobre por que Ben-Gvir não pode estar no Knesset, porque ele cometeu um crime há cerca de 25 anos e há um recurso que a Suprema Corte está realmente debatendo. Por que não demitir Ben-Gvir? Perguntaram a Netanyahu, já que ele é criminoso, o que é absurdo democraticamente. Quero dizer, acho que você está deixando de mencionar isso.
A procuradora-geral também enviou um memorando anunciando seu apoio à demissão, sem nenhuma base legal. Certo. Então, qual é a solução? É aí que entra o Senado, a Câmara Alta. A solução aqui é que nós temos, como no sistema americano, audiências em uma organização democrática pela segunda Câmara. Se algum funcionário eleito quiser ser processado, então se a polícia vier e disser, olha, há um caso contra ele, abrir uma investigação precisa passar por uma comissão do Senado, iniciar uma investigação, abri-la, obviamente tornando-a pública, a investigação precisa ser aprovada por essa comissão, eles precisam apresentar provas para eles, e então a única maneira de processá-lo é através do Senado. Com qualquer, digamos, processo legal, encontraremos o adequado para isso, mas não importa, precisa ser através de representantes eleitos. Hoje, o sistema judiciário está processando representantes eleitos de forma estratégica. Crimes de colarinho branco envolvem muito mais dinheiro e ativos do que crimes de colarinho azul, porque because, um, isso atrai mais atenção do público para a polícia e promotores, dando-lhes mais poder político. Então, se, digamos, seu carro for roubado, temos 21 mil carros roubados em Israel todo ano, o que é uma loucura. Ninguém liga porque estamos investindo $500 milhão de shekels para processar Netanyahu. Então, qualquer impeachment contra autoridades eleitas precisa passar por um processo eleito pelo Senado, até mesmo prefeitos. Isso vai reduzir a tensão e o custo de processar essas pessoas. A melhor maneira... O impeachment é, O impeachment deve ir ao Senado. ou seja, o Senado começa a investigar. Se eles trouxerem materiais de novo, isso é uma proposta. Não escrevemos isso, mas o processo deve ser assim. Existem materiais de outras investigações. Levamos materiais a um comitê do Senado afirmando que esse indivíduo, seja prefeito, membro do Knesset ou senador, fez isso. Há processo de impeachment no Senado, mas se for eleito pelo Senado, será no Knesset. O argumento de processar autoridades eleitas deve ser feito por autoridades eleitas, não pela burocracia. Então, uma última pergunta. Qual foi a crítica mais convincente a essa ideia que você recebeu em todos esses comentários, perguntas e feedbacks? Há quem critique dizendo que isso nunca acontecerá, o que é bem comum. A crítica mais convincente, eu acho, é que é muito complicado e que você está tentando construir um sistema que é complexo demais. E você não pode esperar, tipo, eu estou escrevendo expectativas de que seremos livres e abertos. E é tão complexo que alguém vai encontrar uma maneira de assumir o controle disso e você não pode esperar por isso. E você só está construindo outro lugar maluco, então preferimos ficar com o que conhecemos hoje. Podemos brincar com isso. Você só está adicionando um corpo maluco que ninguém pode antecipar como vai sair. É. E você está construindo o golem. Ok, bem, acho que você já abordou isso de certas formas ao falar sobre, na sua visão, que isso é quase uma coisa boa. Eu prefiro simplicidade em geral, mas na sua visão você está dizendo, bem, isso é meio que... O problema aqui é que é tão complexo fazer com que isso entre. Sim, ok. Acho que provavelmente há muito mais para discutirmos. Teremos que fazer isso em outro momento. Foi um grande prazer ver você de terno, não de uniforme com arma, como tem sido nos últimos anos. Terminei na quinta-feira, meus últimos dias na reserva, até a próxima vez que me chamarem. Espero que sim, de verdade. Que seja assim para você e muitos outros. Sempre é um prazer. Te vejo em breve. Obrigado por me receber de novo. Valeu! Obrigada.